Caríssimos irmãos, queridas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, dia 18 de maio, quarta-feira, da quinta semana do tempo da Páscoa. Celebramos juntamente com toda a igreja o dia de São João I, ele Papa que foi assim eleito no ano de 523 e que governou a nossa igreja por apenas 2 anos e meio. Então hoje temos a alegria de partilhar com você o Evangelho de João, capítulo 15, versículo de 1 a 8. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não der fruto, Ele o corta, e todo ramo que der fruto, Ele limpa, para que dê mais frutos ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que vos falei. Permanecei em mim, e eu permanecereis em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecerdes na videira, assim também vós não podereis dar frutos, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois o ramo. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanece em mim será lançado fora como ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muitos frutos e vos tornareis meus discípulos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, queridas irmãs, não nascemos do acaso, somos frutos do amor de Deus, plantados aqui na terra para frutificar no mundo. Perceba que Deus não nos criou para sermos meros viventes, fomos criados para relacionar com Ele. E esta relação amorosa se faz por meio de Jesus Cristo, o único mediador entre homem e Deus. Somos felizes porque somos necessitados de Deus. E esta necessidade de Deus é que nos leva ao encontro com Jesus. Ou seja, Jesus que é a seiva que nos liga ao Pai. Nada nos é imposto, Deus nos deixa livre para fazermos a nossa escolha. Ele respeita a nossa liberdade. Quer que cada um de nós escreva a sua própria história. Podemos escolher a direção que daremos à nossa vida. Se escolhermos Jesus como nosso referencial, com certeza escreveremos uma bela história. Não podemos esquecer, amados irmãos e irmãs, que a vida é a maior expressão do amor de Deus e que não conduzi-la para o bem é a maior ingratidão do homem para com o seu Criador. Viver é a mais bela oportunidade que Deus nos oferece para buscarmos, através de Jesus, o nosso encontro definitivo com Ele. Portanto, ouvir os ensinamentos de Jesus, não corresponder apenas à nossa audição física, sem entrar no nosso coração, nada fica. Tudo o que foi dito por Ele cai no vazio. As ações edificantes de Jesus nos despertam para a responsabilidade que devemos ter para com a vida. Não somente para com a nossa, mas também para a vida do outro, do nosso irmão e da nossa irmã. Como seguidores de Jesus, somos corresponsáveis pela vida do nosso irmão. Perceba, caros irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus se compara a uma videira, da qual brota os ramos. Os ramos somos nós, galhos, folhas, flores, sementes, diferentes, mas cada um exercendo a sua missão, ou seja, buscando o mesmo objetivo, produzir frutos, expandindo assim o reino de Deus aqui na terra. Perceba que com essa comparação, Jesus nos fala claramente da importância da ligação entre humano e divino, pois desta ligação é que nascem os frutos tão necessários para que a vida se perpetue. A nossa ligação, amados irmãos e irmãs, com Jesus é o princípio, que a princípio é a pessoa, só se consolida quando vivemos o espírito da partilha, inseridos na comunidade cristã.
Portanto, a nossa opção por Jesus deve ser radical. Só assim permaneceremos nele e ele em nós. Estar ligado a Jesus é entrar em intimidade com ele, é tornar-se os seus discípulos. Quanto mais conhecemos os seus ensinamentos, maior é o nosso compromisso para com ele e mais seremos podados. Portanto, caros irmãos e irmãs, aceitar as portas do jardineiro maior, que é Jesus, é o primeiro passo de quem deseja, assim, produzir frutos de melhor qualidade. Amados irmãos e irmãs, perceba que a palavra de Deus é o alimento principal do nosso cotidiano. Devemos buscá-la sempre, deixarmos orientar por ela, colocá-la em prática e nunca guardá-la só para nós. Para que a palavra de Deus frutifique em nós, precisamos estar sempre ligados a Jesus. Por nós mesmos não produziríamos frutos. Deus nos ama infinitivamente. Mas isso não quer dizer que Ele precise de nós. Deus não precisa de nós, pois Ele é soberano. Ele pode tudo. O que Ele quer que, sobretudo, é contar com cada um de nós na construção do seu reino, sendo seus ramos férteis dessa árvore frondosa que é o próprio Jesus. Viver em sintonia com Jesus é ter a certeza de nunca ser vencido pelas forças contrárias à vida. Portanto, caros irmãos e irmãs, quando não estamos em Jesus, unidos a Ele em espírito e em verdade, nós nos tornamos galhos secos, sem utilidade. Vivemos assim a desesperança, a frustração, vivemos a tristeza, vivemos, sobretudo, o desânimo e acabamos sós. Assim nunca seremos felizes porque nos falta a seiva do Espírito que nos alimenta, essa seiva que fecunda o nosso coração. O Espírito Santo é quem nos motiva a permanecermos com o Pai e o Filho. Caros irmãos e irmãs, reflita nesse dia de hoje. Você se sente ligado a Jesus como o galho de uma árvore? Ou você se sente como um galho desgarrado, desgastado e sem esperança? Qual é a seiva que tem alimentado a sua alma? Reflita nesse dia de hoje. E peça ao Pai que reforce a nossa união com seu Filho Jesus, de quem dependemos para produzir os frutos que espera de cada um de nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Desejo a vocês, amados irmãos e irmãs de todas as suas famílias, uma santa e abençoada quarta-feira. E que desça sobre todos vós a bênção desse Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos e permanecemos sempre na paz do Cristo ressuscitado, que é o nosso Salvador, agora e sempre. Amém.